gente, eu sou a Gé Albuquerque e esse é mais um episódio do Dose de Autoestima. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês curtirem esse vídeo, comentarem um coraçãozinho, uma carinha e compartilharem, porque assim mais pessoas vão receber esse conteúdo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que a maioria das mulheres vive e gosta de falar sobre ele, que é a maternidade. Então o tema hoje do nosso podcast é Quando me vejo depois de ser mãe. E eu tenho uma convidada aqui hoje muito especial, que é a Paloma Rodrigues. A Paloma, ela é professora de História, mãe da Júlia de 1 ano e ela é pedagoga. E como surgiu esse podcast, esse episódio? A gente estava numa conversa, eu e ela, e aí ficou uma conversa muito legal. Eu quase chorei na conversa falando sobre filhos. E aí eu propus para ela, Paloma, vamos tornar essa conversa um episódio do podcast? E na mesma hora ela aceitou. Então hoje nós estamos aqui. Paloma, obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vinda ao podcast Dose de Autoestima. E quando a gente estava conversando ali sobre a maternidade, a Júlia tem 1 ano, né? Então você viveu essa fase aí de adaptação de sono, de alimentação. E eu quero começar com uma pergunta. Você sempre quis ser mãe? Sempre teve o desejo de ser mãe? Deixa eu dar oi pra galera primeiro. Muito obrigada, Jéssica, pelo convite. É a primeira vez que eu participo assim, né? Então tô um pouquinho nervosa. E a pergunta, né? Eu não tinha vontade de ser mãe, né? Essa é a verdade. Eu passei muitos anos, assim, negando veemente a maternidade. Eu não queria. Era uma coisa, assim, que na adolescência eu já falava, eu não vou ser mãe. Quando eu conheci o Gabriel, inclusive, né? Porque a gente sempre tem que pensar o que a gente vai definir antes de casar. Sim. E eu falei pra ele, olha, eu não quero ser mãe. Tá tudo bem pra você? Porque eu não quero depois casar e me ver essa cobrança. Eu já avisei antes. E aí ele falou, não, tudo bem, tá ok. Aí eu falei, então tá certo, depois não quero cobranças, porque eu não tenho vontade de viver a maternidade. E aí, ficamos aí 5 anos, assim, casados, sem tocar no assunto, né? As pessoas às vezes perguntavam, e quando eu insistia muito, quem sabe um dia... Mas dentro de mim eu não queria mesmo. Sim. Até que eu passei por alguns processos de saúde mental, fui pra terapia, e na terapia eu descobri o que tinha por trás desse não quero ser mãe, né? Porque eu ficava o tempo todo falando, não, eu não quero, porque eu sou egoísta, eu não quero, meu corpo vai mudar, não tô afim, não quero essa responsabilidade. Mas depois da terapia eu entendi que tinha um pouco mais... Essa negação não vinha só disso, Sim. né? E aí eu pude entender. E eu lembro até hoje, no dia que a gente teve essa conversa, né, com a minha terapeuta. E, nossa, foi uma coisa que abriu a minha mente, explodiu, assim, que eu falei, meu Deus. Sabe? A gente tava até falando isso antes, né, de começar. Da terapia, né? Que realmente tira as escamas. E foi aquele dia. E aí eu lembro que eu cheguei pro Gabriel chorando, assim, depois da consulta, né? E falei, eu quero ser mãe. Nossa. E aí e foi muito engraçado que na hora ele respondeu, que bom, porque eu também quero ser pai. Que lindo. Porque aquilo já estava dentro dele, já tinha se criado. Mas como eu já tinha falado pra ele que eu não queria, então ele nunca voltou a tocar nesse assunto, Sim. né? E aí foi muito legal. E aí foi até o processo que a gente passou depois pra vivenciar tudo isso. Nossa, é muito bacana isso, porque muitas mulheres têm esse discurso, né? Eu também não queria ser mãe. Na verdade, eu não tinha nem o sonho de casar e ter uma família. Mas é o que você disse, de repente, por algumas vivências, algumas experiências que a gente teve, a gente achou que ia ser tudo totalmente negativo, né? E aí, quando eu conheci o André, e eu falava de filho, mas eu não tocava no assunto. Aí, quando chegou uma fase do casamento, 3, 4 anos, que eu falei, não, eu acho que eu quero tentar. E aí, como a gente muda, né? E eu comentei com você aquele texto de 2 Timóteo 15, Sim. que fala que a mulher é salva pela maternidade, por gerar uma criança, salva em qual sentido, né? Que Eva pecou, né? Caiu em desobediência. E aí, na continuação do texto, Paulo fala, mas através da maternidade, através de ter um filho, através dela ter que obedecer, ter que ser submissa à maternidade, ela será salva. Salva, às vezes, até desse egoísmo que a gente tá falando, né? Que não adianta, esse egoísmo a gente tem. É salva de nós mesmos, né? É salva de nós mesmos. E acho que é esse sentimento que eu tive. Você teve esse sentimento de eu sou salva de mim mesmo, dos meus egoísmos, das coisas que são do meu jeito. Às vezes até de eu achar que eu não sou mimada, mas eu sou. E aí as crianças têm o horário deles, as vontades deles. E aí, assim, vamos falar um pouco sobre rotina, né? Que você trabalha a rotina com a Júlia, né? Sim. Desde que ela nasceu? Desde que a Júlia nasceu, a gente tenta estabelecer uma rotina. Os 3 primeiros meses do bebê, ele não tem
o que eles chamam de relógio biológico, né? Sim. Então, ele não produz melanina sozinho, ele não sabe dormir sozinho, não sabe fazer nada sozinho. Sim. Mas a gente tenta sempre estabelecer. Então, a gente, por exemplo, deixa pra dar o banho dela antes dela dormir. Porque a gente já tentou deixar assim pra ela criar essa ideia de tomei meu banho, vou dormir. Isso. E sempre tentando nos horários. Após os 3 meses que ela começa já a criar esse hábito, aí ela já começa a pegar o ritmo. Mas desde que ela nasceu, a gente sempre tenta fazer tudo bem, igualzinho assim, pra ela conseguir pegar essa rotina. É porque ela tá aprendendo, né? O que as Sim. pessoas falam que a criança é um quadro em branco e a gente vai preencher as informações, né? E, por exemplo, a gente fala sobre criar uma rotina, tentar criar uma rotina. Algumas coisas vão sair do eixo, né? Eu acho que principalmente assim, quando a gente toma a decisão, eu vou tentar engravidar. Uhum. E aí a gente tem uma expectativa na gestação, não tem? Olha que engraçado, né? Quando eu decidi que eu queria engravidar, nós começamos as tentativas em 2022. Eu usava aquele implante contraceptivo Implanon. Sei. E aí eu tirei, e na minha cabeça, assim, quando eu fui na consulta, a médica falou, a partir de agora você pode engravidar a qualquer momento, né? Falei, ok. Eu juro que na minha cabeça eu achava que era assim, no mês seguinte. Porque eu fiz todos os meus exames. Todas nós pensamos, eu E também aí o Gabriel pensava fez assim. os exames, eu falei, tá tudo certo, não tem por que não. Sim, vai ser na nossa hora daqui. Vamos planejar tudo já certinho. Planejei. Aí a gente planejou uma viagem no começo de 2022, que era uma viagem que a gente sempre quis muito. Viajamos, eu falei, não, voltando à viagem, vamos ter filho. E não veio. E aí eu fiquei, meu Deus, por quê, né? E a gente ficou nesse processo 1 ano e meio. E dá uma ansiedade. E aí eu lembro que deu 6 meses, eu voltei com a médica e falei, doutora, não engravidei. Ela falou, Paloma, mas tudo bem, até um casal normal, saudável, até 1 ano é ok. Depois de 1 ano a gente começa a investigar. Dão esse prazo, mais ou menos. Aí eu falei, tá bom. Aí eu lá, né, mais 6 bom, meses. esperando. Voltei, esperando. 6 meses voltei. Doutora, agora deu 1 ano, e aí? E ela, não, tá bom, vamos pedir alguns exames específicos, né? E a gente vê se tem algum problema. Fiz os exames com o coração na mão, né? Ai, meu Deus, será que a gente tem algum problema? A gente já fica naquela ansiedade, né? Achando que tem alguma coisa, né? Só que pra mim, sinceramente, eu acho que foi pior, porque se eu tivesse um exame e falasse, eu tenho um diagnóstico, então por isso tá demorando. Não tinha. Meus exames ok, o do Gabriel ok. Eu falei, aí sabe quando você olha assim pra Deus e fala, e aí, Deus, e aí? Vai ser agora? Vai ser depois? Quando vai ser? Eu não tenho nada. E aí você começa a se questionar, então por que não veio? Por que tá demorando, né? E aí foi um processo, assim, de frustração, de saber lidar com a frustração, porque eu não abri pra todo mundo que eu tava tentando engravidar, abri pra poucas pessoas, né? Pra não gerar que oravam comigo. nas pessoas. Porque senão as pessoas ficam, né? Não é um problema das pessoas, mas todo mundo fica naquela expectativa. E aí quando vem? Te dá uma angústia, isso te dá uma angústia, Sim. te dá uma ansiedade, você ficar toda hora respondendo, né? E aí eu abri pra poucas pessoas que oraram comigo, minha mãe principalmente, que já foi lá, né? Minha mãe intercessora. Sempre, né? As mães... Começou já a orar, e ela falou, não, calma, no tempo de Deus vai vir. E foi muito engraçado, porque veio realmente no tempo de Deus, né? Porque dia 13 de agosto, a gente completou 7 anos de casamento, dia 14 eu descobri que tava grávida. Nossa, aí eu falei, olha isso, né? que presentão de casamento, 7 anos, aí veio o bebê. Que lindo, né? E aí foi incrível. E eu acho que as expectativas que a gente gera, tanto nos filhos quanto na gestação, também fica naquela expectativa de quando a criança nascer vai ser assim, assim, assado. Aí a gente engravida, passa ali os 9 meses, e aí vem a criança, os novos desafios e vem o puerpério. Na gestação já, né, essa questão, né, você falou que a gente cria uma expectativa. Antes de engravidar, a gente tava na academia, fazia pilates e tudo. E eu falei, não, vou ter uma gestação saudável. Vou continuar fazendo as mesmas Vou coisas. Aí a gente continuar usa assim, aquele minha termo. vida... Gravidez não é doença. Não é doença. 7, corta pra mim 7 meses, vomitando todos os dias. Nossa. Foi uma gestação, assim, não posso reclamar porque não tive nada de risco, nada grave, mas foi muito difícil pra mim. E juntou uma coisa que eu nunca falei isso tão abertamente, mas eu fiquei 1 ano e meio tentando engravidar. Então, na minha cabeça, eu pensei, quando eu conseguir, eu vou ficar muito feliz. E não foi isso que eu senti, você acredita? Nossa. Quando veio positivo, aquela alegria do primeiro momento. Sim. Aí foi passando os dias, veio um choque, assim, de realidade que eu fiquei muito indiferente. Eu não conseguia sentir a alegria. Mas, Paloma, é muito legal você citar isso, abertamente para as pessoas entenderem, porque tem muitas mulheres que vão passar por isso. Tem o desejo, querem muito, e quando acontece, não é perfeito. Entra questões, você passa mal, os hormônios, o emocional tipo, é uma coisa muito doida, né? E eu me sentia culpada.
Eu Você chorava e me sentia sentia culpada? Mas muito por quê? culpada, porque eu falava, meu Deus, eu orei tanto pra eu ficar grávida e agora eu não consigo me sentir feliz. E Nossa, você se assim, cobrava, né? eu me cobrava. E eu fiquei grávida num período assim que teve muitas grávidas, tanto na igreja, tanto na minha família, tanto de amigas que eu conhecia. Foi muito engraçado, porque assim, era muita grávida. E eu via, assim, a alegria delas e eu falava, eu não tô sentindo isso. E aí eu me sentia péssima, eu falava, meu, por que eu não tô sentindo isso? Será que eu tô sendo ingrata com o que o Senhor fez por mim? E eu chorava, chorava, e eu não conseguia falar isso com ninguém, Mas porque aí eu pensava, você. se eu falar pra alguém que eu não tô assim, as pessoas vão falar, essa menina é doida. Mas aí você não ligou a questão que você teve lá atrás, da questão emocional que você teve que tratar? Você não ligou nessa época? Não, eu não liguei, porque eu acho que foi uma questão assim. Eu acho que juntou o fato de eu passar muito mal, então eu não conseguia curtir a Sim. gravidez. A sensação que eu tinha é que eu tava com uma virose que não passava nunca. Meu Deus. Porque assim, eu passava mal muitas vezes por dia. E foi um período assim que eu ia muito pro hospital, porque eu não tinha dias que não ficava nada, ficava 2, 3 dias assim, tudo que eu comia ia pra fora. Até água, tomava água, passava mal. E aí eu tinha que toda vez ir pro hospital. E foi um período que a gente tava sem plano de saúde, então eu ia pro hospital público, que eu era super maltratada. Nossa. Aí aquilo foi me deixando assim, oprimida. Eu falava, meu, eu não tô gostando de viver isso, tá horrível, meu Deus, parece que eu tô doente, que eu não vou sarar. E aí todo mundo ficava assim, não, é só o primeiro trimestre, daqui a pouco para. Só que pra mim não foi só o primeiro trimestre, eu fiquei 7 meses. Então, assim, a maior Nossa. parte da minha gestação foi muito Passando difícil, foi mal. passando E quando mal. foi que melhorou, assim? E até você, emocionalmente, quando foi que você sentiu um pouco Foi melhor nesse nos período? últimos meses, assim, 8, 9 meses que eu comecei a ficar bem. Que é o período que todo mundo fala, vai, esse final ninguém aguenta, é Então insuportável. você tá. E eu falei, cara, foi o melhor. Foi Pra a você foi melhor o fase pra mim, contrário. foi o contrário. E aí todo mundo ficava, cara, você vai ver o final da gestação. Só que pra mim o final da gestação foi a melhor parte da gestação. Tanto que quando eu comecei a curtir, acabou. Ela nasceu. Foi muito engraçado, assim. Todo mundo falava e o meu foi justamente o contrário do que as pessoas falavam. Ah, e a gente estava conversando aquele dia, que a gente estava naquele bate-papo, falando sobre a renúncia da maternidade, né? Sim, Porque você começa a viver para o outro, um ser que depende totalmente de você. E aí, renúncia que a gente estava falando era sobre carreira, lembra? sim. Na questão de trabalhar. E você disse que agora Eu você, até comentei, né, que eu da tinha recebido proposta uma que você proposta. recebeu, como você enxerga isso assim? Porque, ok, a gente precisa trabalhar, né? Uhum, Tem mulheres que não tem como abrir mão. sim. Quando coloquei o Pedrinho na escola, eu coloquei ele com 8 meses. Eu me senti super mal. Mas eu orei e falei, Deus, é o que eu posso fazer, eu preciso trabalhar. E eu via mães colocando crianças de 4 meses. E aí eu falava, coitada, como ela deve estar se sentindo, né? Mas aí a gente também tem o lado de quem pode ficar com o bebê, consegue financeiramente dar essa pausa na carreira. E foi uma coisa que você conseguiu fazer, né? Sim. Então, como que foi pra você assim? Porque você já é formada em história, você tem a questão da pedagogia. E como foi pra você essa renúncia de abrir mão e ter esse tempo com a Júlia? Quando a gente decidiu, né, ter filhos, eu falei pro Gabriel, eu quero muito que a gente possa financeiramente ter condições de eu não precisar trabalhar. Porque eu quero, os primeiros anos eu quero estar com a minha filha. E a gente conseguiu, e eu vivo isso. Mas eu entendo que é muito difícil. Tanto que agora ela completou 1 ano, né? E aí eu comecei a pensar, ai, será que eu volto pro mercado de trabalho? No fim, julgamento sempre tem. Tanto da mãe que volta a Sempre, trabalhar, quanto da mãe sempre. que fica em casa, né? Sempre as pessoas vão falar alguma coisa. Sim. Ah, por que que não volta pro mercado de trabalho? Vai ficar só com a criança em casa? Nossa, Só com a criança coitada da só, né? criança, você Você tá voltou a formando um trabalhar. ser humano e é só ficar com a E do criança em contrário, né, casa. vem aquela, nossa, coitada da criança, tão pequena, já vai pôr na creche. Então, não Nossa, adianta. sempre vai ter Eu acho que opiniões. precisa entender o que é a sua realidade, se é o que você quer, porque eu conheço mães que falam, eu não consigo ficar só em casa. E tem gente que realmente não consegue, a pessoa Sim, adoece se ela sim, ficar só em casa ali cuidando do filho. sim. E tem gente que não, pra mim, não é fácil, não é fácil, mas eu gosto e eu consigo e eu posso, né? Porque, que nem você falou, tem gente que realmente não pode, Não tem financeiramente a pessoa como, não tem como, ela precisa trabalhar. Mas são escolhas que a gente faz e não é fácil. Eu lembro que quando eu fiquei grávida, tinha muitas grávidas, né? E aí quando foi voltando esse período, né? Aí eu vi as amigas que tinham que voltar a trabalhar. E a licença é 4 meses, 4, 5 meses, né? 4, 6 meses, dependendo da empresa. Dependendo da empresa, o pessoal junta com férias, né? Isso. E aí eu vi assim, e eu falava, meu,
é a mesma idade da minha filha. Eu não consigo me imaginar Muito assim, doloroso. voltando. Eu ficava, eu tô com... Sabe aquela dor no coração de ver elas? Eu falo, imagina a dor que elas estão sentindo. Porque Exatamente. é um bebê muito pequeno, muito dependente, né? E você tem que ficar longe. Principalmente quem ainda amamentava exclusivo. Sim. Porque com 4, 5 meses o bebê ainda nem come. Sim, exatamente. Mas é complicado. O João, o João, meu mais velho de 9, quando o João nasceu, eu trabalhava como auxiliar administrativo numa empresa. E aí é uma empresa que eu não tinha muita chance de carreira mais, assim, de crescimento. E aí eu também conversei com o André, eu falei, amor, será que eu consigo ficar um tempo com ele em casa? Porque é meu primeiro filho, eu queria cuidar, ver os primeiros passos, dar alimentação. Sim. E aí o André falou, olha, a gente vai se apertar, mas se é uma coisa que você quer, vamos tentar. Uhum. E aí quando ele completou 6 meses, a empresa me mandou embora, como eu pedi. E aí eu fiquei com ele em casa um período. Então, assim, o João entrou na escola, ele tinha quase 2 anos. Eu consegui ver tudo ali. E aí, só que aí, olha como é legal. Aí a gente vai entrar num assunto que o que os filhos, a maternidade traz de força, né? Traz uma força na gente, traz uma garra, um ânimo que é sobrenatural. Eu era maquiadora formada já há muitos anos, mas eu trabalhava só de vez em quando. E quando o João nasceu, que eu via que ele precisava de mim no começo, e eu falei, eu posso trabalhar com coisa mais flexível? Foi quando eu pedi pra ser mandada embora do CLT e comecei a ser empreendedora. Trabalhava ali na casa das clientes, fiz mais um curso de penteado, fiz mais um outro curso pra agregar mais valor. E aí eu deixava o João de vez em quando com o André no final de semana e ia atender uma cliente ou outra. Então, o fato do João ter nascido me tornou empreendedora. Olha que interessante. Os filhos nos dão uma coragem que às vezes a gente não tem, né? Eles impulsionam a gente. Eles impulsionam a gente. Eu acho que se a mulher enxergar a maternidade do jeito correto, com essa visão correta, você é impulsionado e você cria muito mais coragem pra fazer outras coisas. Tanto que, assim, eu sempre quis tirar habilitação. Aí eu ficava todo ano, não vou tirar esse ano. Quando o João nasceu, eu tinha 26 e eu empurrando com a barriga. Só que aí o André falava assim, amor, tal dia eu não posso ir com você na consulta, você vai ter que levar. Aí eu falei, gente, eu não poderia dirigir? Aí eu fiz eu falei, eu tenho uma meta. Quando eu completar 30 anos, eu tenho que estar com essa habilitação na mão. E aí 27, 28, 29, e o João tendo que levar o João pra fazer as coisas. Aí um dia, antes de eu completar 30, eu passei na frente de uma autoescola lá no centro de Osasco, e tava lá, promoção. Eu entrei e falei, moça, quanto que eu tenho que dar pra segurar minha vaga? Ela, R$100. Eu falei, toma aqui os R$100. Aí eu liguei pra uma amiga que trabalhava comigo na época, queria tirar a habilitação, mas também só enrolava. Aí e aí, tá tanto, você quer que eu te dou, quer que eu dou aqui R$100 seguro pra você? Ela, eu quero. Foi e ainda arrastou a amiga, né? Tipo, vamos junto. Assim, isso foi por quê? Porque o meu filho precisava que eu fosse mais flexível, eu conseguisse trazer mais recurso pra ele. Então, ele me impulsionou a fazer várias coisas. Sim. E é muito interessante como nos traz muita coragem, né? E eu acho que uma coragem, Paloma, não só pra gente romper, mas pra gente ser exemplo pra eles. Isso. Eu acho que isso já vem nesse senso de responsabilidade quando você tem filho, né? Você fala, não posso mais fazer isso, não posso mais agir assim. O filho, ele molda o nosso caráter. Sim. E ele coloca a gente numa posição que a gente precisa ser melhor. Exatamente. E até como cristão, né? Sim. Eu falo, os frutos do Espírito, eles precisam vir na hora que você tem um filho. Porque você precisa de domínio próprio, você precisa de mansidão, você precisa de paciência. Muito amor. Você precisa de tudo isso. Porque Exatamente. o filho vai demandar muito no começo, né? Eu lembro que a Júlia, assim, ela não... A gente fala assim, né? Ela foi um bebê muito bonzinho, porque ela não teve cólica, ela dormia muito bem, recém-nascida. Mas depois dos 2 meses, o sono da Júlia foi uma loucura. E é assim, as pessoas, não, faz rotina que dá certo. Mas sempre dá. Não, eu também porque concordo. a gente segue a rotina assim, desde sempre. E o sono dela sempre foi muito difícil. E olha que eu comprei curso de sono, eu fiz consultoria de sono individualizada. E aí nada. Tudo que se possa imaginar. Assisti 1000 a aulas falou, de sono. Eu não quero. E o sono dela é difícil mesmo. E aí eu precisava de paciência. Paciência. E aí eu lembro que eu vi um post falando sobre isso, né? Que falou comigo. Os nossos filhos dependem da gente pra tudo, mas a gente quer que no sono eles sejam independentes. Porque eu via muito essa questão, não falando contra, eu sei que a autonomia do sono é uma coisa legal, mas é uma construção. E o que muito se vende na internet quando você olha é que é fácil.
Você não pode fazer associações de sono. O bebê não pode dormir mamando, o bebê não pode usar chupeta, o bebê não pode usar naninha. Não pode nada. O bebê não pode balançar. Pode o quê? Colocar o bebê no berço, dar uns tapinhas e boa noite. Não, eu vou te contar aqui um parênteses, tá? O João, quando ele era bebê, eu queria colocar ele pra dormir todo dia em um horário específico. E tinha uma amiga na época que fazia isso com o filho e dava certo. Ela colocava a criança lá e saía, a criança dormia. Eu fiz isso com o João por dias. O João berrava no berço. Aí o André falava pra mim, Jéssica, você vai deixar isso? Eu falei, deu certo com ela, eu preciso tentar. Até que chegou um dia, eu peguei ele no colo, eu falei, filho, me perdoa. Ele era um bebê, eu falei, me perdoa. Ele não é assim. E é isso, a gente não tem essa cobrança de que nossos filhos serão iguais, os filhos, que cada um tem um temperamento. Entender a individualidade, né, da criança. Porque realmente não existe fórmula pra criar o filho. Porque você é única como mãe, e você não é a mesma mãe pros seus filhos. Exatamente. Né? Você tem dois, você sabe. Você não vai ser a mesma mãe pros dois. Os dois não são iguais. Sim. Então não tem como. A gente não consegue pegar assim uma coisa e falar, é isso. E foi difícil pra mim entender isso no sono dela. Eu falava, eu sigo toda a rotina, eu faço tudo, eu me dedico tanto. Uma cobrança, o sono é muito difícil. Eu falo que parece que assim, nasce o filho, nasce a culpa. É. A gente fala, por que não tá dando certo? Eu tô fazendo certo, mas o que é o certo pra você, né? Pra criança. E aí eu lembro que era que o post falava isso. Então você quer que o filho depende pra tudo. Pra trocar, pra tomar banho, pra se alimentar. Mas no sono eu quero pôr ela lá e quero que ela durma. Que a coitada durma, às vezes pode causar até um trauma. E não é assim. Você põe a criança num quarto escuro, fala, você vai dormir. E deixa a criança lá, às vezes pode causar um trauma. E aí eu nunca consegui fazer o que o pessoal falava, né? Deixa eu chorar um pouquinho que acostuma. Eu nunca consegui. Foi isso que eu fazia com o João e nunca deu certo. Aí o André ficava indignado. Jéssica, ele tá berrando. Até que uma hora eu falei, gente, o que eu tô fazendo com o menino? Eu tô fazendo o menino ficar com um trauma terrível de dormir, da hora do sono. E era berros. É um choro sofrido, né? Aí eu falei um dia, não, isso aqui não dá certo pro meu filho. Realmente. Eu acho que eu tentei uma vez, assim. E aí eu falei pro Gabriel, vou deixar 1 minuto. Chorei, eu olhei no relógio. Eu falei, 1 minuto. Deu 1 minuto, mas ela chorava. Choro sofrido. Eu falei, aí eu tipo falei, de abandono, né? Vocês eu me falei, deixaram. não dá, eu não consigo, eu não sou assim. Sabe, eu vou acabar com a minha coluna, mas eu vou ficar aqui balançando ela até ela dormir, porque ela dormia só com balanço, né? A gente não optou por não dar chupeta. E ela não dormia assim no peito, né? Que tem criança que adormece no peito. Sim. Às vezes sim, mas a maioria das vezes não. E o que ela dormia? Balançando. Então, eu falei, vou acabar com a minha coluna, mas eu vou balançar. Eu não consigo deixar ela chorando. E hoje já ela, desde uns 7, 8 meses, ela já não precisa dormir assim balançando. Eu deito com ela. Que dizem que é errado também, né? Que não pode deitar junto com a criança, mas não pode nada. Não pode nada, meu Deus. É muito difícil. Enfim, aí eu deito com ela e aí ela vai pegando no sono. Então é bem mais tranquilo hoje. Mas é uma coisa que passa. E às vezes a gente fica com tanto medo, porque existe muito essa cobrança, essa coisa. Se você ficar balançando, vai ficar assim pra sempre. Não é, gente. Vai ficar pra sempre balançando? E seu filho 10 anos vai com estar 10 anos não vai. Não, e assim, a gente tem que entender que é um bebê. E aí tem aquelas questões, né, Paloma, da primeira infância e tal e tal. E eu acho que assim, entender a fase que a criança tá vivendo. Porque, como eu falei pra você, o Pedro tá com 3 anos e meio, quase 4. O Pedrinho, ele ainda é meio bebezão. E eu olhei pra ele esses dias, falei, o meu filho, ele ainda é pequeno, ele ainda quer a mãe, deita comigo, mãe, assiste comigo, mãe, deixa eu sentar no seu colo. E essa coisa que você falou, a gente tá ensinando tanto a internet, as informações da criança ser independente, que isso é uma mentira, porque nem sempre eles vão ser. Tem crianças que é independente, que é natural da criança. Eu vejo dessa forma, né? Sim, tem criança que gosta de dormir sozinha. Exatamente. Os meus filhos, por exemplo, qual que é a rotina que eu tenho deles? Eu tenho um horário pra pôr eles pra dormir, eles dormem no mesmo quarto, cada um tem sua cama ali, e aí eles escovam os dentes, vão pro quarto, fazem a sua oração, eu cubro eles já sabem que é hora de dormir. Mesmo que eles não estão com sono, o João tem 9, o Pedro tem 3. Às vezes fica lá, blá, 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 e o André vai ficar conversando. Eu falei, deixa eu conversar, porque uma hora eles vão dormir. Uma hora pega no sono. E aí tem sido assim. E eles, na hora de dormir, às vezes o Pedro fala, mãe, não quero ir. Eu falei, mas você tem que ir, que já deu o horário. E ele vai e dorme. E só que daqui a um tempo eles vão crescer. Sim. Não vai mais ser assim, não vou precisar ficar toda hora falando. Eu acho que é essa coisa da renúncia que a gente tá falando, de tempo, de você ter que dar instrução todo momento. Você é muito mais se doa, né, do que você cuida de si mesma. E a gente falando sobre autoestima, né, desse tema. Como eu me vejo, quando eu me olho agora que eu sou mãe. Porque antes você era uma Paloma que não era mãe. E eu era a Jéssica que não era mãe. A gente não nasceu mãe.
Sabe que eu vi esses dias falando assim, era um meme falando assim, gente, vocês que não têm filho, vocês têm noção que vocês podem sair a qualquer momento, a hora que você quiser, ir pra onde você quiser? Porque a gente só tem essa noção depois de ter filho, né? Exatamente. Que eu falo, eu ia pra onde eu quisesse, sabe? 3 da manhã, se eu quiser pegar o carro e ir no McDonald's 24 horas, eu ia. Exatamente. Agora, esse senso de cuidado e proteção, você não vai pegar o carro 3 horas da manhã, colocar a Júlia dentro e vai. A vida muda. Eu sigo uma influenciadora que eu gosto muito, que é a Ivana, não sei se você já viu. Conheço. E ela fala isso, né? Ela fala, enquanto você resistir à maternidade, tudo vai ser difícil. E eu acho, se joga, que vive a maternidade. Dela foi muito não cirúrgica. Resiste. É cirúrgico isso. Não resiste, porque quanto mais a gente lutar e tentar resgatar a vida que a gente tinha, quem a gente era, a gente vai sofrer. Vai. E nessa questão da autoestima também, porque quando o filho nasce, ele depende muito. Os primeiros dias de vida... Nossa, é você totalmente... se anula, porque você, não é nem porque você não quer, você não tem tempo, não você tem não tempo. consegue. Sabe, aquela imagem real da mãe com o cabelo preso ali de coque, vivendo, o leite vazando. Às vezes com a cesárea... Sabe? O corte ali, né? Até do parto normal, às vezes tem aquela laceração, então fica uma limitação. Exatamente. Então, é isso, sabe? Não dá pra gente querer, não precisa correr pra um salão e fazer meu cabelo. Vai ter um tempo, vai chegar um momento, as coisas vão ficando mais fáceis. Isso. Mas é que a gente é tão imediatista que a gente quer que assim que o bebê nascer, a gente quer voltar à vida normal. E não vai voltar assim tão rápido. E aquela coisa, né, que a gente tava falando, da mulher ser salva nesse sentido de... Aquele seu egoísmo, que é tudo eu, ele vai embora, ele tem que ir. Ele tem que ir. É o que você disse, tudo tem o tempo, a sua estação. Sim. Você vai ter um momento que você vai voltar a se cuidar. Eu lembro que o João, quando ele nasceu, eu não morava perto da minha mãe. E aí, um dia eu falei assim, eu preciso ir no salão, fazer uma unha e arrumar o cabelo. Ele tinha o quê ali, um mês e meio, 2 meses? E eu amamentei o João até 1 ano e meio. E aí eu lembro claramente, eu pegava o ônibus, eu pegava 2 ônibus pra ir pra casa da minha mãe. Eu coloquei o João no sling. Meu Deus. O salão da minha tia era na rua da minha mãe. Coloquei o João no sling, peguei um ônibus, desci numa avenida, peguei outro, cheguei até minha mãe, falei, mãe, você pode ir comigo no salão da tia que eu vou fazer minha unha e arrumar meu cabelo? Ela, posso. E quando ela segurava ele, eu lá fazendo, conversando com elas, batendo papo. E eu acho que além de ter essa parte da gente ter o tempo de voltar a se cuidar, não vai ser como antes. Isso é óbvio. Porque é como você disse, antes do filho, você saía e voltava a hora que você queria. Você fazia uma unha, não tinha problema se borrasse. Perdão. Se você fazia uma unha, você tinha um tempo pra secar a unha. Sim. Agora você faz a unha, você volta pra pegar a criança no colo. Ou que nem o Pedro, eu não pego no colo. Mas o Pedro, mãe, eu quero comer tal coisa. Você vai falar assim, fica com fome porque minha unha tá molhada. Você não vai. Tá secando, espera. Eu vou lá e vou preparar e dar aquela borradinha na unha, enfim. Mas eu acho que entra também naquela parte do rede de apoio. Porque nesses momentos da gente conseguir fazer outras coisas, entra a rede de apoio. Sim. Né? Eu acho que eu era uma pessoa um pouco orgulhosa, no sentido de eu vou me virar. Eu vou fazer... Na verdade, eu carreguei isso desde a minha infância, Paloma. Eu descobri na terapia. Que eu era a pessoa que eu não queria incomodar ninguém, então eu tinha que me virar em tudo. E isso é um erro. Porque você carrega fardos enormes nas suas costas a vida inteira e você nunca quer dividir o peso. Né? E aí eu percebi que a maternidade, nossa, você sozinho não ela te quebra consegue. Nesse sentido, né? Seu orgulho, ele cai por terra. Eu falei pro Gabriel, pra mim, uma coisa que foi muito difícil é eu ter que ficar pedindo ajuda pra tudo. Porque você tem que pedir pra pessoa ficar com a criança pra você ir no banheiro. Porque a pessoa não vai adivinhar, né? Como que vai saber que eu tô afim de ir no banheiro? Não sabe, então eu preciso falar. Ou não vai ficar perguntando, e aí, você quer ir no banheiro? Exatamente. E aí, você quer ir no banheiro? E aí eu preciso falar. E pra gente que tem essa dificuldade, às vezes a gente quer que o outro adivinha. Você não viu que eu não fui no banheiro? Você não viu que eu tô exausta? Não, eu não vi. Você precisa comunicar. Olha que rapidinho, eu tô indo no banheiro. Isso é até um cuidado que a gente tem que ter no casamento, no relacionamento quando a criança chega, né? De achar que os homens vão adivinhar que você tá querendo dormir um pouco. Às vezes eles até perguntam, mas a gente tá sentindo a necessidade no nosso corpo. Então, a gente tem que pedir, né? E é muito difícil pra gente fazer isso. Principalmente esse perfil que você citou, eu também tenho um pouco disso. Porque a gente não quer pedir. Né? E antes de ter o filho, a gente nunca precisou pedir, assim, né? Pra essas coisas. Ou até precisava pra algumas coisas. Deixa que eu faço. Pra algumas coisas. Mas pra necessidades básicas. Porque depois que o filho nasce, são necessidades básicas que você precisa pedir. Então, fica aqui que eu vou tomar banho. Fica aqui que eu vou tirar um cochilo. Fica aqui que eu vou no banheiro. E eu falei, é muito difícil pra mim ter que ficar toda hora pedindo coisas que são básicas e eu não precisava antes. E realmente é pra quebrar o nosso orgulho mesmo, porque a gente precisa um do outro. Eu acho que quando os filhos chegam, eles ressignificam tudo.
né? Até os conceitos que a gente tinha das coisas muda muito. Sim. E eu acho que, eu falo pro André, assim, depois que os meninos nasceram, eu falei um dia pra ele, eu admiro muito você sendo pai. Então, eu acho que quando o homem, ele entende esse papel, quando a criança chega, dele ser um bom pai, estar presente, a esposa começa a admirá-lo mais sendo pai. Você começa até a amar mais, seus olhos mudam. Sim. Porque eu via ele cuidando, à noite, a criança chora, Sim. aí mama no peito. Ele ia lá, ele pegava os meninos e trazia pra mim. Podia ser eu, mas eu tava roncando, dormindo, eu não lembrava, eu não escutava nada. Ele ouvia, ele pegava e falava assim, ó, amor, tá chorando, acho que quer mamar. Trazia pra mim, às vezes ele levantava, pegava o leite. E aí, essa parceria... Ela conta muito, né? Nossa, conta muito. Porque eu acho que não... eu acho, não tenho certeza, que não pesa só pra mãe, né? Sim. Porque o filho demanda bastante da mãe. Isso é fato, né? Porque ele amamenta. Se você amamenta exclusivo, né? Não tem quem possa fazer por você. E a mulher tem uma aptidão maior pra algumas coisas, Sim, né? mas quando tem essa parceria, fica muito leve, né? A gente também, né? Eu amamentei a Júlia exclusivamente até 8 meses e meio. Então, quando era de madrugada, eu amamentava e eu dava pro Gabriel pra rotar. E aí, assim, essa troca, amamentou, né? eu Tchau, capotava. É bem assim. Porque assim, todo segundo conta pra você dormir, Sim. né? E aí eu já capotava, o Gabriel colocava pra rotar, depois colocava de volta no berço. E aí você pensa, nossa, imagina se você tem que fazer tudo isso sozinha, quão cansativo é, né? Eu fico imaginando as mães que são mães solo, né? Nossa, eu imagino que deve ser uma situação tão difícil. Sim. Porque você tendo alguém pra dividir já é difícil, imagina uma pessoa sozinha. Né? E eu acho que eu passei a valorizar muito mais as pessoas ao meu redor. Sim. Depois que os meus filhos chegaram. Por exemplo, as nossas mães. A gente admira mais ainda a nossa mãe quando ela se torna avó. Não, quando você... eu falo assim, quando eu virei mãe, eu comecei a admirar outras mães, que eu falava, meu Deus, essa pessoa... Aí, sabe, eu olhava assim, quantos mais filhos... Essa pessoa ela é incrível. E outra, mas sabe por quê? É igual uma frase que eu ouvi. Você só pode falar de algo quando você calça os mesmos sapatos da pessoa. Por exemplo, você via mães, aí, assim, ó. Se eu fosse mãe, eu jamais faria isso. Aí você vira mãe. Aí você vai lá e faz. Aí você, por exemplo, você não é casado. Aí você cita uma situação no casamento. E olha que absurdo. Mas você não tá vivendo ali, você não sabe. E eu fui a mãe que julguei outras mães. Tem até um meme que eu vi uma vez que era assim, ó. A mãe lá falando, quando eu tiver meus filhos, eles só lerão livros, histórias ilustradas e só comerão coisas saudáveis. Aí passou os quadrinhos, ela sendo mãe. Liga esse desenho pra esse menino que eu tô assando nuggets no forno. Tipo assim, eu vou fazer o que dá na hora que eu consigo. E essa coisa do julgamento, né? Eu acho que assim, eu entendo que tem mães que não entenderam o seu papel. Sim. O peso, a força da mãe, né? Porque a mãe, ela traz uma segurança, né? Por exemplo, o João, um dia ele falou assim, ele é um excelente desenhista, né? O meu filho, eu vou falar pra você que eu falei, filho, fica rico, filho. Fica, aí você retribui tudo que a mãe fez por você. Mas ele falou um dia assim pra mim, mãe, você acha que um dia eu consigo ser um artista? Parecia uma frase, uma pergunta simples, mas eu falei, essa pergunta vai ser pontual pra ele entender se ele tem capacidade ou não. Eu falei, você vai. Se é uma coisa que você quer, você vai estudar, vai atrás, porque você tem capacidade pra isso. Ele precisava da validação de alguém que é importante pra ele. Da mãe, né? E a mãe que gerou, porque a gente esquece, Paloma, às vezes, que nós geramos essa criança. Sim. Ela foi gerada, osso do nosso osso, carne da nossa carne. Sabe? Os órgãos foram formados tudo dentro da gente. É uma ligação incrível. E hoje, que eu tenho os meus filhos, eu falo, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade de eu ser mãe. De eu ter gerado e de eu ter sido ensinada. Porque como a gente é ensinada através da maternidade. Sim, demais. Nossa, e as crianças chegam, o temperamento deles ensina a gente. Eu falo assim, ó, o casamento é a faculdade. Os filhos são a pós. E manter-se com sanidade mental e tudo isso com sucesso é o MBA. Porque assim, você, ali no lar... Você tem a hora das refeições, que você senta-se à mesa. Você tem que criar a criança com princípios e valores. Nós que somos cristãos. Desde pequena a gente já ensina o que é certo e errado. Se seu filho... eu vou lá e vou fazer isso. Não, você não pode fazer, que você é cristão. Mas por que eu não posso fazer, o outro faz? Colocar valores. A gente tem a responsabilidade de criar essa base pra criança, né? Porque quando ela sai de casa... que ela vai pra escola, que ela vai pra faculdade, se ela não tem essa base forte, é muito fácil ela se perder, né? Sim, exatamente. Porque
No mundo ela vai aprender muita coisa. Ela vai ter contato com outras crianças que foram ensinadas de outras formas, né? Até de religiões, ela vai ter contato com outras religiões. Exatamente. Então, se a base dela não foi construída forte, é muito fácil de desmoronar, né? Sim. Porque daí vem aquele monte de informações. E as redes sociais também, né? E ainda hoje ainda tem isso, né? Ainda tem as redes sociais. As redes Que sociais. o acesso Eu vi um estudo que dizia que 70% do caráter da criança era formado até mais ou menos 7 anos de idade. Nossa, isso assim foi como um soco no meu estômago, porque eu falei assim, ok, então ele tem que ter princípios e valores desde que nasceu, estar bem enraizado até os 7 anos, 6, que é o período que ele entra na escola, no primeiro ano. Porque aí ele vai ter desafios. Nossa, isso pra mim, Paloma. E aí eu percebi que tem pais que querem mudar os filhos adolescentes, querem colocar valores quando eles já são adolescentes. Eu compartilhei recentemente uma fala sobre isso, né? Que a adolescência, ela não é uma fase difícil. O que veio antes disso é que estava difícil e não foi resolvido. Exato. E aí chegou na adolescência e ficou pior. Porque, claro, a adolescência tem questão de hormônios, tem, né, muita coisa, muitas descobertas. Você não é mais criança, mas você também ainda não é jovem, não é um adulto. Você tá ali no meio. Mas quando tem problemas que não foram resolvidos na infância, fica muito mais difícil lidar com a adolescência. E aí, né, eu já ouvi isso e acho muito real. Você não perde seu filho na adolescência. Você já perdeu ele na infância. Só que você só se dá conta quando você chega na adolescência. Porque daí ele já tem mais autonomia, ele já vai te enfrentar mais do que uma criança. Exatamente. Né? E ele vai pro rumo dele. Então, realmente, na infância que a gente precisa colocar todos os valores, todos os princípios, tudo aquilo que a gente acredita. E tanto para quem vai ficar em casa, quanto para quem vai trabalhar fora, você precisa ter um tempo de qualidade com seu filho para isso. Eu prezo muito pelo tempo de qualidade. Acho que é uma das coisas que mais tem influência na vida dos meus filhos, é o tempo que eu passo com eles. Que eu e o André, passamos em família. E olhar para eles, né, Paloma? Sim. Sair de celular, de TV, sentar com eles, conversar, perguntar o que você está sentindo? Você tá bem? E assim, lá em casa, todo mundo fala muito. O André é o que menos fala, porque o resto, eu e os meninos, é uma conversação. E aí o João, ele fala muito comigo. Toda hora ele me chama pra perguntar, pra eu responder. E eu lembro que no primeiro ano da escola, ele tá no quarto. Ai, gente, meu filho tá no quarto ano, meu Deus. Eu nem acredito, Paloma, quando eu paro pra pensar. Quando ele entrou no primeiro ano, ele teve algumas questões, porque ele era mais introvertido, tímido. Ele também era inseguro. E eu não tenho vergonha de falar isso aqui, porque a gente tem que olhar para os nossos filhos e ver que eles têm qualidades, têm defeitos e tem essas questões também. Sim. E aí, um menino zoava com ele. Tinha um outro menino que um dia, na hora do intervalo da escola, pegou a lancheira, jogou longe a lancheira dele. E aí outras crianças começaram a passar, pisaram na lancheira, ele foi tentar pegar a lancheira. Ele me contou, Paloma, isso. Ai, quebra o coração da mãe, né? Aí na hora eu não fiquei com ódio do menino, mas me deu uma dor na alma saber que meu filho tava ali quase sendo pisoteado. Aí eu olhei pra ele, eu falei, bom, como cristã, o que eu vou falar pra ele? Respirei fundo. Primeiro eu falei, filho, não tenha raiva dele, porque você não sabe o que ele passa em casa pra ele fazer isso com você. Segundo, você tem que aprender a se defender. Eu e seu pai criamos você, mas nós não estaremos com você todo momento. Você é um homem, você precisa ter uma autodefesa, você precisa saber responder não só com gestos, ou não tô dizendo de bater, mas falar, você tem que ter as respostas. Sim. E mostre pra ele do que você é capaz, que você é um menino forte, corajoso, e que você não aceita isso. Tudo bem, João? Aí ele, tudo bem, mãe, aquela coisa, e eu com uma vontade de ir lá e resolver esse problema, dar uns berros lá na escola, falar, o que é isso que vocês estão fazendo com meu filho? Aí eu falei, mas eu tô criando ele pra ser um homem. Ele vai ser o pai de família. O João tem 9 anos, mas o João daqui a um tempo, ele vai ter uma família, uma casa, e ele vai precisar saber lidar com as situações. E é o que o André fala. O André fala, eu tenho que ensinar o João a ser um homem. É muito difícil, eu acho, pra nós pais encontrarmos o equilíbrio, né? Nesse sentido de a que ponto eu defendo, tomo partido, entro no meio, e a que ponto eu preciso estimular que a criança faça isso. Exatamente. É muito difícil achar esse equilíbrio. E assim, é cortar o cordão umbilical. Porque no fundo a gente quer colocar a criança numa bolha e defender do mundo. É você cortar o cordão umbilical e falar assim, filho, vai ter que ser você agora, não é mais eu. Porque assim, Paloma, eu vou ser bem sincera com você. A Jéssica, antes de Jesus,
eu ia lá, eu ia dar uns berros. Sabe a Rochelle, mãe do Cris? Então, eu ia ser essa mãe. Mas Jesus chegou a tempo na minha vida, me encontrou, obrigado, Senhor. E hoje eu não sou mais essa pessoa que arruma confusão, vou dar barraco, vou fazer escândalo, vou querer tirar satisfação. Porque eu sei que meu filho foi bem instruído, eu sei que, por mais que ele tá numa escola muito boa, mas eu sei que pode ter alguns erros. Sim. Mas eu falei, João, eu só vou lá se você não conseguir lidar. Aí eu vou, mas primeiro você tem que tomar atitude e se defender. E aí, depois passou o primeiro ano, ainda tinha essa criança que implicava, no segundo tinha uma outra que implicava, no terceiro já diminuiu e agora ele tá no quarto. Aí olha só que interessante, Paloma. Esse ano, ele e o Pedro foram mudados de sala. Não era a mesma turma. O Pedro, fiquei meio chocada. Só ele saiu da sala que ele tava. O Pedro tem 3 anos e meio. A professora falou que é porque vagou um e colocaram o Pedro. Aí eu, meu Deus, justo o Pedro. Tadinho. E aí veio um senso de, será que eu peço pra colocar de volta? Eu falei, não. Ele precisa, sim, conhecer outras crianças. Ele precisa se envolver com outras pessoas, conhecer pessoas de outros... E o João, esse ano, mesma coisa. E aí eu falei, e aí, João, como tá na sala? Ele, ai, mãe, tá tranquilo. Aquelas pessoas que me zoavam não estão mais. Tem um outro, mas eu faço igual você falou, mãe. Olha só. Lembra que você falou pra mim sobre os antolhos dos cavalos? Que os treinadores colocavam um negócio na lateral da visão do cavalo pra eles olhar só pro foco e não ficar olhando? Eu tô fazendo isso, mãe. Eu coloquei o antolho do cavalo e eu não olho mais pra esses meninos. Eu deixo eles pra lá e eu ignoro as coisas que eles falam sobre mim. Nossa, aquilo pra mim... Que incrível, eu falei, né? Senhor, ele entendeu, muito obrigada. Ele tá recebendo a educação que nós estamos dando e os valores. Sim. Pra gente não achar que tá só falando. Porque às vezes a criança, ela aprende muito por repetição, né? E aí, às vezes, o que a gente pensa é isso, né? Nossa, tá entrando no ouvido e saindo pelo outro. Porque às vezes você fala uma coisa e ela age de um jeito que não é. Eu vou te falar mas que eu chega repito. um momento eu tenho que falar ela, isso de novo. Sim, tem que falar de novo. Vai ter que falar de novo e várias vezes. E educar é cansativo. Mas chega um momento que você vê que os frutos estão vindo. Hoje, que ela com tá 9 aprendendo. anos, com 8 e 9 anos, eu tenho visto frutos daquilo que nós inserimos nele. Né? E eu acho que toda essa questão, Paloma, de educar, de ensinar, eu acho que vai muito pelo exemplo, né? Antigamente, qual era o discurso? Faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Isso não existe, né? A gente sabe que vai ser pelo exemplo. Eles vão fazer aquilo que nós fazemos. E é muito real isso, né? Na minha família, assim, a gente... a gente foi pra igreja evangélica, eu acho que eu tinha uns 5, 6 anos. E o meu pai não era da igreja evangélica. Então, pra minha mãe foi difícil, porque ela ensinava de uma forma, mas a gente, visivelmente no exemplo, via algumas coisas que meu pai fazia que não era o que a gente aprendia. Só que a minha mãe sempre deixou... A minha mãe sempre foi muito rigorosa, né? Sim. E ela sempre deixou muito claro. O seu pai não faz, mas ele está errado. Não segue esse exemplo aqui. Mas assim, ao mesmo tempo, ela fazia isso de forma que a gente não deixasse de respeitar e nem admirar o meu pai. Porque independente do que ele seguia ou não, ele era meu pai. Ele era seu pai, exatamente. Mas a gente cresceu. Então, por exemplo, meu pai, ele falava muito palavrão. E foi uma coisa que minha mãe nunca aceitou. E é engraçado, porque mesmo antes de ser da igreja, minha mãe nunca aceitou palavrão. E ela nunca aceitou que a gente falasse. E aí é engraçado, porque eu cresci assim. Pra mim era muito estranho ver as pessoas falando palavrão. Mesmo quem não era da igreja, sabe? Porque eu falava, meu, que coisa feia, né? Que palavra feia. Sim. E ao mesmo tempo eu tinha isso em casa. Meu pai falava, mas a gente nunca... Minha mãe nunca deixou e a gente nunca aprendeu isso. Então, realmente, você tem que ser incisivo na educação dos filhos, né? Você não pode abrir mão daquilo que você acredita. Sim. Porque uma hora os frutos vão chegar, a gente vai colher de tudo aquilo que a gente ensina. É cansativo, Por isso que a gente fala, né? Ter um filho, colocar um filho no mundo, qualquer um faz. Qualquer um pode ter. Criar e educar uma criança, aí é que é difícil. Outra questão. Né? E entrando nisso, assim, você é professora de história, você é pedagoga. Então, você tem uma outra visão já, né? Das crianças. Tanto que eu admiro muito as professoras da escola, do João, do Pedro, então, que são crianças pequenininhas. Como eu admiro a forma delas tratarem a criança. E eu, por que eu não sei tratar dessa forma? Claro que porque eu sou mãe, né? Não sou pedagoga, porque às vezes a mãe, você se cobra de ser uma coisa que você não consegue. Não é o seu dom ali, no caso de ter uma técnica de ensinar, como as professoras fazem. Eu acho que já tem aptidão, porque eu sempre trabalhei com criança. Na igreja, por exemplo, eu sempre fui voluntária no departamento infantil. Eu lembro que eu saí da adolescência e já pedi pra ser voluntária. Legal. Tipo, eu saí do Kids e já queria ficar no Kids ali servindo. Então, eu gostava muito.
E aí eu já cresci tendo essa habilidade, por exemplo, com trabalhos manuais, com lúdico, né? Porque eu sei que algumas mães têm essa dificuldade. Fala, não sei o que fazer com meu filho, né? Não sei fazer essas coisas assim, manuais, de cantar, de ensinar e tudo. Mas tem a aptidão, né? Então eu sempre tive. E a pedagogia veio agora, depois que a Júlia nasceu, porque eu me formei em História e eu gosto muito dessa área de estudo do ser humano, né? E aí eu fiz uma pós em Ciências Humanas. Ai, que legal. Que é Sociologia, História e Filosofia. Então, todo estudo do ser humano, né? E eu gosto muito dessa área. E aí, quando a Júlia nasceu, me despertou, assim, bem forte essa coisa da primeira infância. E aí eu falei, nossa... Aí a minha mãe tava trabalhando também, né? Na educação. E aí ela falou, nossa, a diretora da escola tá com uma vaga, assim, pra entrar na faculdade e tal, pra fazer pedagogia. Como segunda graduação. Eu falei, nossa, dava pra mim, né? Porque eu já tenho uma. Ai, que legal. Aí eu falei, como que é? Aí ela falou, por conta da minha faculdade, eu conseguiria fazer em 1 ano. Aí eu falei, nossa, gostei. Só que aí na hora eu já pensei, mas eu tenho a Júlia, né? Será que eu vou dar conta? Mas eu fui. Eu falei assim, não, eu vou conseguir. A Júlia tá dormindo cedo, depois que ela dorme eu vou dar conta. E aí eu tô fazendo, né? Ainda tenho meio ano aí pela frente, mas tô fazendo uma pedagogia. E é uma coisa que eu gosto muito dessa primeira infância, assim. São marcos bem importantes, né? Eu acho que em questão de informação de redes sociais, por exemplo, da internet, tem muita informação boa e necessária para nós. Eu acho que a gente só tem que tomar esse cuidado, porque tem muitas pedagogas, muitas mães que estão estudando, focadas nisso, para ensinar a gente, outras mães, como lidarem melhor com as questões da infância. Eu acho incrível. Eu só acho que a gente tem que tomar cuidado para não se cobrar e querer seguir à risca. Exatamente. Todas as orientações. Porque, por exemplo, você estudou o ser humano, você sabe que tem coisas que vai entrar para uma pessoa, mas outra não vai encaixar. Por conta dela já ter o seu jeito de ser, o seu temperamento. E eu acho que isso é muito legal. Eu amo seguir mães, mulheres que estudam isso. Mas quando a pessoa é muito extrema, eu confesso a você, eu paro de seguir. Porque eu já tentei fazer coisas com os meus filhos que não deram certo. E eu já vi mulheres dessas falando, vai dar certo sim. E não é bem assim. Não é, porque cada ser humano é único. E se você tenta encaixar todo mundo numa fórmula mágica, não vai dar certo. Não dá certo. E aí vem a frustração, né? Exato. De muitas mães. Nossa, eu não consigo fazer isso. Até do seu jeito de ser mãe. Porque tem gente que, assim, tem zero habilidade com, por exemplo, trabalhos manuais. Aí a pessoa quer porque quer fazer aquilo ali. E ela vai ficar frustrada, vai ficar com raiva, não vai conseguir, vai se sentir menos mãe. Quando a Júlia era pequenininha, eu fazia muito trabalhos manuais com ela, assim, já, né? Pra estimular. E eu sempre gostei. Aí eu tinha uma amiga que também ganhou o bebê muito próximo. E ela falou, eu tento, mas eu não consigo. E eu falei, amiga, você não tem obrigação de fazer. Não, é faz aquilo que você se sente bem, sabe? Aí eu falei, olha, se você quiser, eu te mando, assim, umas informações, umas coisinhas legais que você pode tentar, né? Mais facinho, não dá muito trabalho. Mas assim, não se cobra, sabe? Ter um filho nesse começo já é tão difícil, sabe? Sim. Olha, alimentar, trocar a fralda, manter as vivo. Da criança o dia inteiro. Eu falo, manter uma criança viva. E saudável. E saudável. Já é muito difícil. E ainda entrando no saudável, tem a questão da criança adoecer, que sai do nosso controle Totalmente. também. Muitas vezes, seu filho, você tá ali, cuidou, fez, e aí a criança ficou doente. Aí você fala, a culpa foi minha, ficou doente por quê? Claro que a gente tem vários casos, né? Mas, por exemplo, o João. Eu sempre fui aquela mãe assim, ó, tá no chão, deixa ficar aí, o anticorpos, a gente ouvia isso, né? O João era uma criança muito saudável. O João, se eu levei ele até hoje, ele tem 9 anos, no pronto-socorro, 4 vezes foi muito. Desde pequenininho. Sempre foi muito saudável. Sim. O Pedrinho já teve umas outras questões. E eu sempre fazendo ali a alimentação igual e tal, mas é como você disse, não são iguais. Não. A imunidade não é igual. E eu aprendi, Paloma, que com isso, a gente não se comparar. Porque é muito dolorido você ter que criar uma criança, dar o seu melhor e você ainda se compara com outra pessoa. E a gente se coloca numa situação... chega a ser ridículo, porque você não vive a mesma rotina, a mesma família, né? E eu acho que, assim, essa coisa da gente fazer o que você sabe, dar o seu melhor dentro daquilo que você consegue, é muito importante. E a gente falar isso para outras mães, aconselhar em outras mães. Se chegar uma amiga, eu sou ruim nisso, falar, não, você tá fazendo o seu melhor? Então vai do jeito que você tá fazendo. Tenta achar uma outra saída para isso. Quando a Júlia nasceu,
O algoritmo da internet, ele sabe, parece o que você tá vivendo, né? Ele fica te mandando aquelas informações. Então, eu recebia muito, muito conteúdo de maternidade. E aí, chegou uma fase que eu tava ficando louca. Eu falei, não dá, é muita informação, eu não tô conseguindo lidar, eu tô me sentindo péssima, parece que nada do que eu faço tá certo. Aí vinha... Toda criança... Aí tem essas pessoas opressoras, né? Tem. Toda criança tem que dormir entre 6h30 e 7 da noite. Meu Deus do céu, eu sou uma péssima mãe, porque isso nunca aconteceu na minha casa. Porque seu filho não dorme, ele não vai desenvolver, e não vai... Tal hormônio não vai ser ativado. E aí eu falo, gente, imagina quem trabalha e sai do trabalho 6 da tarde. Como que essa criança... Como que a mãe... Mas uma vez eu falei pro André assim, amor, a gente tá colocando eles pra dormir X horário, mas eu quero colocar mais cedo. O André, mas Jéssica, tem dia que você chega a esse horário do salão. Como você quer colocar eles pra dormir esse horário? Não dá. Aí você tá certo, né? Por quê? Porque eu ouvi alguma coisa na internet, eu quis imitar. Exatamente. Mas uma rotina que é totalmente diferente daquela pessoa. Eu penso que a gente tem que encontrar um equilíbrio, a gente não pode ser extremo, né? Nem colocar o filho como centro do universo e da casa, porque o filho não pode reger a sua casa. Exato. Mas você também não pode achar que a sua vida e sua rotina tem que continuar igual e seu filho que se adapte. Não é assim, né? Porque você agora tem uma responsabilidade. Então, acho que a gente tem que encontrar o que melhor se adapta. Você não pode deixar seu filho dormir meia-noite, 1h da manhã. Não é um horário saudável para uma criança. Então, você vai ter que tentar readequar a sua rotina para que ele durma um pouco mais cedo. Mas também, não dá 6 da tarde, às vezes, colocar. Se você consegue, se sua rotina dá, ok. Mas não dá, assim, pra tentar encaixar só porque falaram que 6h30 a criança tem que dormir. Porque às vezes você tem outros compromissos, ou a gente, às vezes, serve na igreja, ou você trabalha até um X horário. Ou, por exemplo, tem gente que, eu saio tal horário, mas até a pessoa chegar em casa... Pega trânsito. Aí tem todo aquele conflito de, não, eu tenho que fazer. Isso aí eu acho que é o que endoida. Eu lembro que teve uma fase minha que eu comecei a colocar eles pra dormir num horário específico. Paloma, tinha dia que eu surtava. O André, Jéssica, quando chega um horário você começa a berrar nessa casa. Calma, você tá adaptando eles. Não... Aí não, você tá certo, eu tenho que ir com calma. E aí, no decorrer dos dias, a gente foi colocando isso e deu certo. Sim. Né? E até um dia que eu falei assim, eu devia ter colocado eles pra dormir bem tarde, pra ver se eles acordam bem tarde. Porque, tipo, era um feriado, era 7h30, os meninos estavam acordados. Acordando cedo, né? Aí ai meu Deus, mas é porque cada família é uma família. Agora a Júlia pegou um ritmo de dormir, aí ela dorme mais cedo e acorda mais cedo. E aí tem hora que eu falo isso, eu falo, 6h30, 7h, ela aqui, ó, em pé, sorrindo, e eu, Paloma, tem um preço também que a gente paga por você fazer uma rotina. Tem. Né? Mas eu acho que assim, o conselho que a gente pode dar para as mães, principalmente de bebê, né, é fazer o seu melhor na medida daquilo que consegue. Não ficar nessa cobrança maluca e não ir pros extremos. Exatamente. Porque eu acho que os extremos, eles é o que... Eles deixam a gente surtada. E eu cheguei... E aí eu comecei a receber tanto conteúdo, eu falei, eu preciso fazer uma coisa. Eu vou silenciar tudo isso. Eu comecei a marcar todos assim, ó, não tem interesse, não tem interesse. Aí peguei essa galera, assim, doida, falei, bloquear. Juro, eu fui fazendo isso. Sabe pra quê? Pra não aparecer mais pra mim. Eu falei, eu não quero ver isso aqui, eu não quero consumir isso aqui, tá me fazendo mal. E acho que a gente precisa entender o que tá fazendo mal pra gente e tirar. Porque senão você vai adoecendo cada vez mais. E aí tirei tudo isso. Falei, não é que eu não quero aprender, eu gosto de aprender. Mas eu preciso saber de que fonte eu estou aprendendo. Isso. Então, eu vou seguir aqui quem eu realmente gosto, quem eu acho que, né, faz sentido o que a pessoa fala. Mesmo que a gente discorde às vezes, tudo bem, né? Discordar faz parte e ajuda até a gente a evoluir. Mas eu não quero ficar consumindo esses conteúdos que vão me deixar doente. E é tudo muito aleatório. É uma pessoa que pensa de uma forma, outra que pensa de outra, e vai jogando. Por exemplo, a gente fez o curso da igreja Educando Filhos à Maneira de Deus, né? Nós fizemos no ano passado. Foi, assim, um divisor de águas pra gente como pais, né? Porque a gente tem duas crianças de fases totalmente diferentes. O João tem 9 e o Pedro tem 3. O curso foi incrível pra gente como pais. E outra coisa, eu acho que você querer buscar conhecimento pra ser um pai ou uma mãe melhor é muito importante. Quando o João tava com 2 anos, tem aquele terrível tio, né? Que eles falam que a adolescência do bebê, né? O João teve uma fase de birra, Paloma, terrível. Só que eu era mais terrível que ele. Eu tava nesse processo de ser transformada. Eu pegava ele assim e falava, para! Aí ele chorava mais ainda. Aí eu joguei no Google. Nem fui Instagram na época, nem tava muito assim Instagram. Aí eu coloquei lá, terrível to, adolescência do bebê, o que fazer? A primeira coisa que tava instruindo pra fazer é o que eu não fazia. Você é o adulto, você tem que se acalmar e abaixe e acalme a criança. Porque você gritar, você vai piorar ela.
que eu fazia? Ia lá e falava, para! Parecia um toque de mágica. O conhecimento, ele faz isso, né? Quando eu abaixava, começava a abraçar o João, falava, filho, calma, por que você tá assim? Ele parava na mesma hora, ele me obedecia. Se era pra tomar banho, ele ia tomar banho. Se era pra ele sentar, ele sentava. Aí eu falei, gente, a gente parece loucos. Como você quer educar uma criança se você é um maluco? Você não sabe se... Você não tem domínio próprio. Você não tem autocontrole, né? E aí, Entra como você quer que a criança se controle? A gente falou sobre o fruto do espírito. O domínio próprio é necessário pra gente ser pai e mãe. Sim. Porque se a gente não consegue se controlar, como a gente vai conseguir controlar uma criança num momento de raiva, num acesso de raiva? E aí, eu falo, Paloma, os meus filhos nasceram pra ser mais um instrumento de transformação de Deus na minha vida. Eu acredito que na sua também. Sim. Pra gente ver que as coisas não são exatamente como a gente pensa. E todo esse egoísmo do eu, do egocentrismo, né? Ele vai embora. Vai. Porque eu mudei o jeito de ser depois que o João nasceu. Depois que o Pedro nasceu, eu mudei o jeito de ser. Não, e aí o Pedro nasceu super parecido comigo, né? O jeito. Aí eu, meu Deus. Meu Deus, eu tenho uma mini Jéssica. E agora? E tem isso também. Quando você tem uma criança totalmente diferente, é difícil. E uma muito parecida também é difícil. Que aí você tem que lidar com uma mini versão sua. E você não cria igual, é o que você falou. Ah, mas eu criei igual. Isso é um erro. São diferentes. A gente não lida criou da mesma forma. Não criou igual e aí as crianças não são iguais, né? Então não dá pra esperar que fazendo as mesmas coisas vai ter os mesmos resultados, né? Não dá, não tem. Eu falo que hoje as únicas coisas que eu consigo ainda fazer igual, a comida eles ainda comem parecido e colocar o mesmo lençol igual nas camas, porque fora isso, não dá, eles são diferentes, o jeito até de falar, de se expressar são diferentes. E eu acho que a maternidade é uma escola que a gente não sai sem aprender, né? Não sai. Ensina em tudo, né? Em todos os aspectos. E a gente não pode esperar que vai ter um retorno, né? Acho que a gente estava falando aquilo no final do culto que a gente estava conversando. Conversa era a gente não faz esperando que a criança vai olhar pra gente e falar, ai, mãe, muito obrigada, porque você faz minha comida obrigada, e me porque você parou cria de trabalhar assim. por causa de mim. Sabe, não é esse entendimento. Chega uma fase na vida adulta que a criança, que o adulto, não mais criança, vai entender. Eu falo hoje, depois que eu fui mãe, eu consigo ter muita gratidão pela minha mãe. Nossa, eu também. Eu finalmente entendi de tudo que a minha mãe abriu mão. Você tá calçando os sapatos. Porque até eu ser mãe, eu não tinha noção. Isso. Sabe, assim, a minha mãe foi trabalhar quando eu tinha 5 anos de idade. E aí eu falo, olha o tanto de tempo que ela abriu mão da vida dela pra ficar comigo, pra cuidar de mim. E eu nunca tive essa percepção, nunca tive essa gratidão no meu coração. A gente se torna mãe, né? Mas quando eu me tornei mãe, eu falei, olha o tanto de tempo que ela se anulou pra ficar comigo, pra me criar, pra me dar educação. Exatamente. E a minha mãe, ela foi mãe praticamente sozinha aqui, porque minha família toda é de Minas, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Sim. Só tinha os dois em São Paulo, com 2 crianças. Nossa. E a minha irmã temos 2 anos e meio de diferença. E aí eu falo, gente, a força da minha mãe, porque quando a Júlia nasceu, eu não conseguia nem ficar com ela sozinha. Eu tinha tanto medo que quando o Gabriel tinha que trabalhar fora, eu falava, mãe, você pode ficar comigo? Sem brincadeira. E ela tava, né? E ela ia. Mas eu tinha muito medo de ficar sozinha com a Júlia. Aí ela falava assim, eu também tinha esse medo quando você nasceu. Só que eu não tinha escolha. Ela não tinha escolha. Ela confessar isso pra você, né? Porque às vezes a gente vê a pessoa tão forte e fala assim, não... Eu acho a minha mãe muito forte. Eu nunca imaginei que minha mãe era medrosa desse jeito, assim. Sentir esses medos que eu sinto. Ela falou, nossa, eu também morria de medo, mas eu tive que ficar, não tinha opção. E aí, logo depois, pouco depois que a Júlia nasceu, minha mãe começou a trabalhar, né? Então, não tinha mais essa opção. Aí, quando o Gabriel tinha aqui, eu tinha que ficar sozinha com a Júlia. E aí, eu falei, não é difícil, sabe? É que o medo consome a gente. Consome. O medo, e eu falo, ele barra a gente, né? Ele consegue nos paralisar. Dá uma sensação de que a gente não é capaz. Exato. É isso que eu senti. Eu falava assim, se tiver alguém perto... se eu não for capaz, eu tenho alguém pra me dar apoio. Mas quando eu tava sozinha, eu pensava, eu não tenho ninguém. E agora? E se eu não for capaz? Mas eu era capaz, eu sou capaz. E até falando de mais filhos, assim, né? Quando a gente sempre quis ter mais de um filho. Quando a gente decidiu que queria ter filhos, né? Não queria ter nenhum. Daqui a pouco fala assim, não queria ter nenhum. Daqui a pouco... vamos embora, vai. Daqui a pouco é 3. E aí, quando a Júlia nasceu, assim, eu achava tão difícil, tão assustador, que eu falava, não quero mais. Acabou, vai ser só ela vai ser filha única, não vamos ter mais filhos. Sabe aquele auge do desespero, né? Do furacão? Não, tá doido. Você tava no olho do furacão, você não tinha nem como pensar nisso, não, né? Só que aí, Deus começou a trabalhar no meu coração. E aí eu comecei a falar, eu tô me paralisando por causa de medo. Eu tô colocando um impeditivo de não ter mais filhos, porque eu tô com medo.
porque eu não quero mais ficar sem dormir, eu não quero mais ter que dedicar mais tempo pra uma criança, eu quero voltar a ter minha vida. Sabe, eu tava colocando coisas no meio disso e tampando um sonho. Porque a gente tinha o sonho de ter mais filhos. E aí eu comecei a falar, Deus, eu não. Toda vez que vir esses pensamentos, eu vou começar a falar, não me deixa me perder esse sonho, não me deixa perder essa vontade e aquilo que o Senhor tem pra mim por causa dos medos que eu sinto. E eu comecei a fazer isso. E eu e o Gabriel, então, toda vez que o negócio pega, assim, que fica doido, né? Quando a Juliana não dorme direito e tal, eu respiro, eu falo, não importa. Você ora intencionalmente, fala, eu vou prosseguir com esse propósito, esse plano. Aí eu até brinco, né? Eu dou risada, eu brinco lá em casa. Falei, o que vai acontecer? No máximo eu vou parar no CAPS. Mas aí eu fico um tempo lá, mas eu fico um tempo, depois eu volto. Não, isso é muito legal, porque não, essa coisa do medo... A gente precisa fazer até graça pra entender que não é isso. Não, e vamos falar uma coisa, você vira mãe, você vira perito em oração. Porque a gente, eu acho que eu não corei tanto na minha vida quanto o meu puerpério, porque o puerpério... Nossa, eu sofri também. É uma coisa que as pessoas falam, mas você só sabe quando você vive, na pele. Porque é um misto de sentimentos, são os hormônios que você não entende, uma vontade de chorar. Olha, Paloma, o puerpério do João, do mais velho, não foi difícil, mas foi mais leve. Agora, do Pedro, o Pedro... Ele nasceu com uma malformação na coluna, né? Tanto que ele tem uma caldinha nas costas, porque foi através dessa malformação. E aí, na hora que nasceu, o médico já deu a notícia pra nós. Depois, no puerpério, eu já tinha meu salão. Olha só o que aconteceu. A menina que tava no meu lugar falou, não, eu vou ficar no seu lugar até dezembro. Quando o Pedro tinha 1 mês e meio, ela falou, estou saindo. Nossa. E eu não podia deixar as clientes sozinhas, porque foi uma construção de anos aquilo, né? Uma empresa. E aí eu falei pro André, eu vou jogar tudo pro alto, eu não quero saber. O André, não é bem assim. Além de você ter construído, é um recurso financeiro que a gente precisa. Sim. Aí eu falei, como eu vou deixar meu filho de 1 mês e pouco na casa da minha mãe e vou trabalhar? O que eu fiz, Paloma? Comecei uma vez na semana, tirava leite, deixava ele na minha mãe e atender 2, 3 clientes. Um belo dia eu sentei na cama, olhei pro André e falei, eu estou ficando louca e doente. Eu não queria deixar meu filho, eu comecei a chorar. Eu falei, eu não queria deixar meu filho, eu queria estar com meu filho. E olha o que tá acontecendo comigo, por que eu tô passando por isso? Eu vou ter que fazer terapia. Isso, 3 anos e meio atrás. Não fiz, né? Fui fazer o ano passado, porque eu fui empurrando com a barriga. Mas o puerpério do Pedro, eu senti vontade de morrer. Eu sentei na cama, eu falei, eu acho que eu queria morrer. E aí eu ia acabar isso. Não que eu tive um desejo de me suicidar, nada disso, sabe? Mas eu sentei na cama e falei, eu não tenho mais forças. Porque eu não queria estar vivendo isso. E aí foi uma vez. E aí eu falei assim, agora eu entendo o que mulheres falaram que sentiram no puerpério, dessa dor de alma, dessa vontade de não viver mais. Eu não julgo ninguém mais. Você se sente esgotada de um jeito que não dá pra explicar, e aí, por exemplo, eu tive cesárea, você tá ali com aquela, né? Com aquela cirurgia, com aquela... Aí eu falei, Deus, por que eu tô passando por isso? Só que aí, depois daquilo, eu vi outra Jéssica nascer. Das dores, sabe? Através das dores, das lutas, eu me tornei outra mulher, outra mãe, outra esposa, outra Jéssica empreendedora. Eu vi como eu sou capaz, como eu sou forte, como eu posso romper. Só que teve um segredo em tudo isso. A minha força não veio de mim, foi o Senhor. Eu me apeguei a Deus naquele momento, falei, Senhor, eu só tenho o Senhor pra me segurar aqui, porque eu preciso continuar. E eu lembro que eu orava assim, Senhor, eu tô levantando da cama mais um dia, me sustenta, que eu vou prosseguir. E aí, quando passou tudo isso, eu falei, e se eu não tivesse Jesus? O que eu ia fazer? Eu não ia conseguir. Eu ia estar louca, eu ia estar internada, eu podia, sei lá o que podia ter acontecido comigo. E aí o Senhor, ele me veio mostrar que ele segura na mão da mãe de um jeito tão forte, porque a maternidade, ela é um ministério. Depois que eu entendi que ser mãe é um ministério, Paloma... Quando a Juliana nasceu, que eu passei pelo puerpério, eu lia um devocional, todo dia antes de dormir, enquanto eu amamentava, e era assim, né, para mães de recém-nascidos. E aí, era muito legal, porque a pessoa que escreveu, ela falava tudo aquilo que eu tava sentindo, porque a sensação que dá é que ninguém tá entendendo o que você tá passando. Isso, exatamente. E você pode falar para várias pessoas, você foi mãe, mas se eu falasse pra você, a sensação é de que você não tava entendendo. E é diferente. Não é, porque cada um sente diferente. E esse devocional, ela falava muito isso. Ela falava, nossa, eu sentia que eu não ia dar conta, que eu não tinha força, não sei o quê. Eu falava, é isso que eu tô sentindo. Graças a Deus, alguém que me entende. Sabe, obrigada por essa mulher, Deus. E eu terminava de ler aquilo e eu orava. Eu falava, Deus, eu só consigo se o Senhor me der força.
Porque por mim, eu não tô... Eu já tinha entregado todos os pontos. Sabe, eu não tô aguentando, eu sinto que eu vou enlouquecer. Sabe, toda noite eu falava assim, se eu não dormir 2 horas essa noite, amanhã eu vou enlouquecer. Assim, amanhã eu não sei o que vai ser de mim. Eu não sei o que vai ser. E é muito maluco. Porque junta a privação de sono, junta os hormônios que estão todos compensados, porque o seu corpo ainda não tá voltando normal. Se você se olha no espelho, então, aí acabou. Porque aí você fala, tô horrorosa. Eu tô horrível. Eu não tenho forças nem pra pentear o cabelo. Não tem. Aí você vê, sabe, é um misto de coisas. E aí, eu todo dia eu orava, assim, eu acho que eu nunca orei tanto na minha vida, porque todo dia eu falava. Ali você já começou, você já recebeu, já. Todo dia, Deus me dá força, Deus me dá força. Era minha maior oração era essa. Senhor, me sustenta, me sustenta. Nossa, eu também, eu acho que assim, a maternidade, ela fez eu me aproximar mais ainda do Senhor. Tudo eu falava, Deus, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Olha, eu não tô conseguindo. Olha, eu não sei lidar. E assim, isso é um ministério, você vê que isso é um dom tão lindo de Deus, que você passa pelo puerpério, passa pela essa questão da criança se adaptar a tudo. Aí um belo dia você fala assim, eu quero mais um filho. Eu tô nessa. E aí, quer um exemplo? Os meus filhos têm 5 anos de diferença, né? Porque veio pandemia, meu sogro faleceu, o André ficou internado, quase morreu também. E aí foi bem difícil. E eu, antes do André internar, antes da pandemia, eu queria. E aí eu falei, não chegou a hora. Aí veio a pandemia, aí agora que eu não posso. Eu sei que quando o André voltou do hospital, 10 quilos a menos, quase morreu. Eu falei assim, chega, tudo é uma desculpa. Eu não vou ter um filho por causa disso, eu não vou ter um filho por causa daquilo. Porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho isso. E aí eu falei assim, eu vou ter outro filho. Aí o André saiu do hospital, passou um tempo, a gente conversou, passou ali meses se recuperando. Eu falei, chegou o momento da gente ter outro filho. E aí quando eu tive o Pedro, passou-se os anos... Ele tem 3 anos e meio, eu falei pro André, eu só não vou ter outro filho, porque eu tenho minha empresa, eu tenho meu salão, eu tenho que tocar, e eu gosto de ter tempo de qualidade com as crianças, acho importante. Sim. Então, por isso, nós não teremos outro filho. Aí ele, não quero outro. Eu falei, não, mas se eu quisesse, eu conseguia te convencer. Mas eu não tenho, mas eu amo a maternidade, eu acho que você gerar uma pessoa e colocar valores e fazer ela ser luz. Porque qual que é o mal? O que é o discurso de muitas pessoas? Eu não vou ter outro filho porque o mundo é mal. Ou eu não vou ter filho porque o mundo é mal. Mas quem vai ser os geradores de luz? Quem vai trazer luz? Nós vamos criar crianças humanos com valores, com a luz do Senhor, uma luz de Cristo, que vão carregar essa luz, e eles vão ser essa lamparina acesa que vai iluminar onde eles chegarem. Sim. Então, onde tem trevas, tem que ter luz para clarear, e nossos filhos vão ser essa luz. Então, eu acho que o medo da mulher, da família, eu não vou ter filho porque o mundo é mau, eu não vou ter filho por isso. Não, tenha. É o que você quer mesmo, se dedique, tenha, e saiba que o Senhor que capacita. Sim, eu acredito que ter filhos é uma decisão pessoal. Né? Não dá pra gente forçar uma coisa que a pessoa não quer. E nem querer convencer. Porque se você tá decidido a não ter, né? Eu falo... Tem coisas que a gente vê assim que eu falo, meu Deus, tinha gente que nem deveria ter tido filho, porque você vê crianças que sofrem tantos, né? Sofre. Que a gente fala, meu Deus. Sofre. Não tem o mínimo, né? Não tem o mínimo, mas é eu falo, é uma decisão pessoal. E ter mais de um filho também é uma decisão pessoal. Exatamente. Tava conversando isso com uma amiga esses dias, né? Porque ela falou, olha... Eu tenho a minha filha, mas eu não tenho vontade mesmo de ter outros. E não é por nenhum motivo específico, é porque eu gosto de ter só a minha filha e eu não tenho vontade. Ela falou, só que às vezes eu me sinto mal, me sinto pressionada, porque as pessoas ficam, ai, sua filha não vai ter um irmão. Nossa, sua filha não vai ser tia. E ela falou, eu me sinto mal. Só que comigo, na minha decisão, eu não tenho mais vontade de ter outro filho. Eu até falei pra ela, falei, amiga, a decisão de ter mais filhos, ela precisa partir de você, e não pelo que os outros acham. Porque quem vai cuidar da criança é você. Exatamente. Né? As pessoas dão opinião sobre tudo. É sua. Mas ninguém tá lá na hora pra te socorrer. Os julgadores não estão no seu dia a dia pra te socorrer. Exatamente. Nem pra fazer nada. E eu falei, então assim, não queira ter outro filho porque você acha que a sua filha precisa de uma companhia. Não queira ter outro filho porque você acha que sua filha no futuro precisa ser tia. Tá? Porque de repente ela vai casar com alguém e essa pessoa vai ter sobrinhos, ela vai ser tia dessas crianças. Falei, a decisão precisa partir de você. Sabe por quê? Depois a gente toma decisões que a gente não quer, isso na vida, não só na maternidade, e a gente culpa os outros. Exatamente. Eu fiz isso porque sabe, joga até na criança. Eu fiz pra te dar esse sermão de companhia, e você, sabe, não sei o quê. Eu acho que tem que ser uma coisa... muito bem pensada, analisada enquanto há tempo. Sim. Né? Eu acho que eu quero...
eu quero mesmo, é o desejo, ou eu não quero mesmo, ou é só o medo, Sim. ou é isso. Por quê? Porque eu também conheci mulheres que me falam, eu me arrependi, Jéssica. E tanto que, antes de eu ter o Pedro, né, teve mães que falaram pra mim, você vai ter mais um? Eu falei, não sei. Aí algumas disseram, eu gostaria de ter tido e eu me arrependo. E aí eu coloquei na análise que eu ia fazer, né? Sim. Aí o André, ele falou, amor, eu sou filho único. E eu gostaria que o João tivesse um irmão. Eu não gostaria que ele fosse sozinho. Sim. E aí eu falei, não, eu também gostaria. Então a gente entrou num acordo, tomou essa responsabilidade pra nós, Sim. sabendo que haveriam renúncias, que haveriam N situações que era sobre a nossa responsabilidade. Não é uma decisão emocional. Não, ela precisa racional. Você precisa falar, nós temos condições. E eu acho que vai em 2 pontos que você falou. Você quer mesmo, ou é por pressão, ou você não quer só por medo de capacidade, ou sei lá do quê. Condição financeira, que claro que você também não vai deixar a criança passar fome. Exatamente. Né? A gente sabe que a criança precisa do mínimo, das necessidades. Do básico, né? E às vezes a gente abre mão da gente pra dar pra ele. Né? Isso é fato. Eu acho que tem que ser uma coisa muito bem pensada. Quem é o cristão, por exemplo, tem que orar e pedir uma direção de Deus para aquilo. E a paz, que é que a Bíblia fala, a paz é o árbitro das nossas decisões. É isso mesmo? E pronto. Pra não ter essa dúvida e nem viver o resto da vida com dúvida ou jogar a culpa no outro, como você disse, no outro filho ou na outra pessoa. Você tem que pensar, né, planejar e tomar essa decisão. Eu reconheci, né, eu falei aqui, eu reconheci que eu tava negando pelo medo, pelo cansaço, pelo egoísmo, porque eu falei, eu não quero passar tudo de novo. E assim, eu falo, hoje a gente quer ter outro, né, e a gente não quer demorar muito, porque a gente tem vontade que eles cresçam assim, um próximo do outro. Mas eu falo, tem hora que eu fico, Deus, você vai ter que me ajudar, porque eu tenho muito trauma ainda da gestação. Quando eu penso em engravidar de novo, eu falo, nossa, Deus. Porque assim, pode ser que vai ser uma gestação tranquila, que eu não vou passar mal, não vou ter nada. Mas pode ser que seja tudo de novo. E você tem as suas necessidades, né? Você tem suas dores também, não é só tudo lindo, florido. Não dá pra romantizar, né? Dizer que, isso vai ser maravilhoso. Talvez vai ser difícil também, mas é uma decisão que eu tomei. E a gente tomar a responsabilidade das nossas decisões, eu assumi, o que infelizmente muitas pessoas hoje não têm feito. Né? Sempre quer jogar a culpa no outro. E a vida, Paloma, ela não é feita só de coisas maravilhosas. Gente, vamos colocar tudo no pacote, não só a maternidade? A pessoa quer ter uma carreira, não é só fácil e maravilhoso. Não. Existe uma pressão sobre isso. Você quer ser mãe, tem uma pressão. Você também não quer ser, você também tem que pensar nessa decisão que você quer. Às vezes você quer construir algo, mas tudo tem um preço. Né? As pessoas só colocam pesos em algumas situações, mas em todas tem um peso, tem uma renúncia. Né? Então, assim, acho que é uma coisa que nós falamos aqui muito bem pensada, mas é um ser humano que depende de nós, né? E para finalizar a nossa conversa, eu queria que você falasse para mim assim, que conselho você daria hoje para uma mulher que quer ser mãe? Né? Uma jovem que se casou, uma mulher, e ela quer ser mãe, ela tem esses medos que a Paloma tinha, porque ótimo você falar que você tinha medo. Eu também tinha muito medo. O que você recomendaria para essa mulher hoje? Que difícil, que responsabilidade, né? Dar um conselho. Eu diria que se você quer ser mãe, seja mãe, tenha filhos. Em primeiro lugar, ore ao Senhor para que Ele te capacite, porque a gente precisa ser capacitada para vivenciar tudo que a gente vai viver, todos os processos, porque não são fáceis, né? Não posso romantizar, mas também, como dizem, não vou demonizar. Não são fáceis, mas quando você tem certeza do que você quer, você entende o processo que você vive, né? Você entende que há um propósito maior. Então, se prepare, estude sobre a gestação, né? Estude sobre a maternidade em si, sobre a criação do seu filho. Seja protagonista desse processo. Exato. Não jogue só para que o médico que vai fazer seu pré-natal saiba de tudo. Saiba você também, em primeiro lugar. E vá em frente. Vá, tenha coragem, vença seus medos. Os filhos são uma bênção. A Bíblia diz que os filhos são herança, né? E, de fato, são uma herança que não tem como a gente colocar um valor. Não. É inestimável. É um amor que a gente não sabe explicar. Não, é verdade. É uma coisa, assim, que não tem como medir. E a recompensa vem do Senhor, não vem dos filhos, né? Eu vou exatamente. Não vem dos filhos, a gente não cria o filho esperando que um dia ele vai olhar pra gente e agradecer. A gente cria pra ver que o Senhor nos capacitou para colocar uma criança no mundo e o Senhor nos capacitou para ensiná-lo com princípios, com valores. Todo dia eu oro e falo, pela minha filha, né? Todo dia à noite eu falo, filha,
que o Senhor ame a Deus, que você ame a Deus, Sim. que você cresça se relacionando com o Senhor, não só pela religião, mas que você, de fato, conheça quem é Deus, que você se relacione com o Senhor, que você faça a diferença onde você for, que você tenha um bom casamento, que você tenha bons amigos. Todo dia eu oro, assim, pelo futuro da minha filha. Não esperando que um dia ela vai olhar e me agradecer, mas que ela seja feliz, que eu sinta que eu cumpri a minha missão que o Senhor me deu. Porque a maternidade é uma missão que o Senhor nos entrega. Então, para vocês que querem ser mães, esse é meu conselho. Sejam mães, sejam capacitadas pelo Senhor, vocês conseguem, vocês são fortes. E como a conferência que tá chegando, vocês né? São fortes e corajosas. Que lindo, né? As dores e delícias da maternidade. Não tem só dores, tem delícias. Tem delícias. Como a gente falou, a gente colhe frutos, a gente vê o desenvolvimento dos nossos filhos, a gente vê nossos filhos amando as pessoas, gostando de estar com as pessoas, né? A gente vê as pessoas amando os nossos filhos. Nossa, que delícia ver as pessoas gostando dos nossos filhos. É muito bom. Julinha mesmo é toda dançarina, ela é do povo, né? Ela gosta de estar no meio do povo. Ela ama. Os meus filhos gostam, eles falam, mãe, vai vir alguém aqui em casa hoje? E assim, isso que você falou de que eles amem o Senhor. Porque se eles tiverem o temor do Senhor, eles pensarão antes de fazerem qualquer coisa, tomar qualquer decisão. E eu falo que eu já oro pelas minhas noras. Para que o Senhor dê mulheres com o mesmo propósito que eles de vida, que eles vivam essa alegria de viver para o Senhor, de servir ao Senhor, né? Vivam em comunidade. E assim, tem momentos que meus filhos me mostram coisas que eles aprenderam, que me dá até aquele suspiro. Aquele suspiro de alegria, tipo, ai, que coisa maravilhosa. Aí você beija, abraça, você cheira, você fala, filho, nossa, que lindo esse desenho. Nossa, você tirou uma nota boa, parabéns. E é maravilhoso, né? Pra mim é um presente eu ser mãe. O Senhor, ele me mudou sendo mãe. Eu sou uma Jéssica muito melhor. Eu sou até uma empreendedora melhor. Porque assim, eu olho as clientes também como mães. Sim. Porque eu falo assim, não, eu entendo ela. É difícil ela estar aqui, ela é mãe. Ela teve que deixar com alguém, ela teve que ter A gente desenvolve uma empatia, né, pelas pessoas. Nossa, maravilhoso. Nossa conversa foi maravilhosa, Paloma. Obrigada pela sua presença, por todas as lições que nós aprendemos aqui. E, nossa, eu tô muito feliz, assim. Eu também. Espero que esse episódio muitas mães possam assistir, receber todo esse, não dica, mas todo esse amor que a gente entregou aqui na nossa conversa. E que muitas mulheres possam assistir, possam romper como mães, possam tomar decisões de ser mãe, não ser mãe, né? Que a mente venha ser aberta. E é isso, foi maravilhoso o nosso episódio. Até o próximo episódio. Eu vou falar novamente pra vocês, curtam, compartilhem. E esperamos vocês no próximo episódio do Dose de Autoestima.